Bom dia, meus queridos. Veremos hoje o capítulo de número 15 do Evangelho de Marcos. E você, qual Jesus você vai escolher? Estamos vendo esse Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Embora preguemos que a autoria deste Evangelho é de Marcos, salientamos que todos eles, os quatro, foram escritos de forma anônima. O propósito do Evangelho de Marcos é apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. O Evangelho de Marcos foi estruturado em três grandes partes: a inauguração do ministério com João Batista, o ministério público de Jesus na Galileia dos gentios e regiões circunvizinhas, e a jornada final em direção à Judéia dos judeus e a Jerusalém para o sacrifício definitivo da cruz. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. No canal do YouTube você vai se inscrever, inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar todos os nossos vídeos cujas postagens são feitas diariamente. Todos os dias temos uma palavra de forma expositiva de um capítulo da Bíblia Sagrada. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 15 para você fazer essa reflexão junto conosco. Estamos finalizando o Evangelho de Marcos. Estamos na terceira parte, que é o ministério de Jesus na Judéia. Começamos no capítulo 10 e vai até o 16. Embora Marcos considerasse muito importante o ministério de Jesus no norte, ele apresenta o ministério de Jesus na Judéia como clímax da vida terrena de Nosso Senhor. Nesse ponto, Jesus caminha em direção à sua morte e ressurreição, como ele mesmo havia falado. Nós estamos vendo o Evangelho de Marcos e nós estamos vendo nesse capítulo que foi tudo tão rápido entre a prisão de Jesus e a sua morte. Acho que isso tudo não durou nem 12 horas. Por isso é que se admirou Pilatos de Jesus já ter morrido e procurou se certificar com o comandante antes de liberar o corpo de Jesus a José de Arimateia, que queria sepultá-lo. Pilatos até tentou liberar Jesus, mas querendo agradar aos homens, ele preferiu ouvir a multidão que pediu o outro Jesus. E você, qual Jesus vai escolher? Havia naquele dia 2 Jesus, e um deles seria agraciado com a sua soltura. Mas por que mesmo Jesus estava preso? O Cristo? Ninguém sabe. Não havia nada contra ele. E quanto ao outro Jesus? A multidão, excitada pelos sacerdotes, clamava: crucifica-o, com relação a Cristo. Então Jesus, Barrabás, foi solto e Jesus Cristo foi condenado. Então os dois Jesus está aí. Um era Jesus Barrabás, era o nome comum naquela época. Então o nome dele era Jesus Barrabás. E Jesus o Cristo. A multidão clamava com relação a Cristo: crucifica-o. Pilatos então mandou açoitá-lo nas mãos dos homens que veio salvar. Olha só que coisa, né? Sofreu afrontas, desprezo e violência. Eis aí a demonstração de amor pura e legítima que devemos seguir. Por amor aos pecadores, por amor aos homens, lá estava Jesus sofrendo todo o mal. Como ovelha muda, não abriu a sua boca. Está nas Escrituras. Aceitou o governo de seu pai. Sobre ele, tem muita gente que resiste ao governo do papai do céu, né? E quer questionar de todos os jeitos os eventos aqui na terra e quer vencê-los, derrotá-los e não aceita de jeito nenhum. Jesus não. Ele nos deu o exemplo, aceitou. Isso é bem ao contrário do que prega a teologia da prosperidade. Confiando-lhe piamente a sua vida, Jesus, confiando piamente a sua vida ao Pai, e pelos homens morreu a morte dos homens. Glórias a Deus por isso. Vejamos então detalhadamente este maravilhoso capítulo que você vai encontrar também na Bíblia de Estudo de Genebra em seus comentários, que você adquire aqui na nossa loja ossemeadores.com.br. Abandono, julgamento e morte. Estamos na subparte I, estamos em continuação. Logo pela manhã, provavelmente ao amanhecer, parece que o Sinédrio se reuniu novamente, isso depois de uma sessão noturna. Todavia, a acusação de blasfêmia, estabelecida na noite anterior, dificilmente impressionaria a Corte Civil do Tribunal Romano. Por isso, essa segunda sessão do Sinédrio pode perfeitamente ter tido o objetivo
Lucas 23:2 confirma isso, de formular uma acusação civil. A de blasfêmia não ia interessar muito aos romanos. Eles estavam todos reunidos contra Jesus. O motivo deles não era fazer um julgamento justo. O motivo deles era condenar mesmo e dar fim à vida de Jesus. Os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho. Que reunião maldita, hein? Deus encarnado, a verdade, ali nas mãos deles. Não podiam enxergar. Ligaram ele, o levaram e o entregaram a Pilatos. Já pensou? Jesus ali, Deus encarnado. A verdade que todos buscam, a justiça, ali nas mãos deles. Mas não prestar atenção no que tinham nas mãos. A frase do credo apostólico, padeceu sob Pôncio Pilatos, faz a ligação da fé cristã com um acontecimento histórico verídico. Uma pedra imponente pertence ao edifício público na Cesareia do século I, traz escrito o seu nome e seu cargo. Pilatos foi o governador romano da Judeia de 26 a 36 depois de Cristo. Como magistrado supremo, somente ele detinha o direito legal de sentenciar a pena capital. Só ele poderia fazer isso. Está lá em 1464. Pilatos resolveu interrogá-lo. E sua primeira pergunta a Cristo foi se ele era de fato o rei dos judeus. Esse termo é ambíguo, pois num sentido político os Herodes eram os reis e não Jesus. Apesar disso, Jesus era rei no sentido de que estabeleceu o reino de Deus e cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Jesus dá a ele uma resposta vaga. Pilatos não reagiu à resposta de Jesus, apenas perguntou por que ele não respondia. Talvez com isso sugerindo que Jesus havia propositadamente dado uma resposta ambígua e ininteligível. Pilatos insistia com ele, mas ele ficava em silêncio, nada respondia. Sem dúvida, Pilatos procurava mostrar para Jesus que, diante da lei, o silêncio implica consentimento. Aquela atitude de Jesus o perturbou, mas não recuou. Era, no entanto, um dia de festa e a lei beneficiaria um dos presos com a sua soltura. Por isso que nós tínhamos lá dois Jesus, o Barrabás e o Cristo. Considerando a informação disponível nesse versículo, é seguro concluir que Barrabás era um zelote que procurava derrubar o governo de Roma. Seu nome provavelmente significa filho de um rabino. Ironicamente, alguns manuscritos antigos de Mateus 27,16 dizem que o primeiro nome de Barrabás era Jesus, um nome bastante comum nessa época e que tem relação com o nome Josué, que significa Salvador. Daí por isso que nós intitulamos aí qual dos dois Jesus você escolheria para esse capítulo. A opção que Pilatos propôs à multidão, verso 9, foi, portanto, uma inconsciente, porém dolorosa escolha entre dois tipos de salvadores. Jesus Barrabás, o suposto salvador político de Israel. Jesus de Nazaré, o servo sofredor do Senhor que salvaria o seu povo dos seus pecados. Dos versos 7 ao 12, vemos a tentativa frustrada de Pilatos de livrar Jesus da morte, mas por pressão da multidão, que era incitada pelos principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, ele estava prestes a entregá-lo à crucificação. A multidão gritava que ele deveria ser crucificado. Crucifica-o! Esse modo cruel e vergonhoso da pena de morte, cuja origem procede da Pérsia e foi primeiro adotado pelos cartagineses e depois pelos romanos, era ilegal quando aplicado a cidadãos romanos, e era usada principalmente para escravos e insurrecionistas. Cravos de metal eram pregados nos pulsos ou nas mãos, João 20, 25, e nos calcanhares da vítima, que sangrava vagarosamente em dor excruciante. Quebrar as pernas da vítima tornava a morte mais rápida por causa da asfixia e dificultava o fluxo de sangue para o cérebro, pois a vítima não podia usar suas pernas para erguer o torso,
e ajustar a respiração. Como Paulo observou, a crucificação de Jesus o expôs publicamente como Filho de Deus sob a maldição do Pai. Colossenses 3,13. Pilatos cedeu aos apelos da multidão, a quem queria agradar. No verso 15. A ilegalidade do julgamento romano consistia no fato de que Pilatos, embora declarado implicitamente a inocência de Jesus, ainda assim o entregou para ser crucificado, apenas para agradar a multidão. De acordo com a tradição romana, o açoite sempre precedia a crucificação. Sendo entregue à crucificação, os soldados o levam para dentro do palácio, que é o pretório. Originalmente, a palavra era usada para indicar o quartel-general, porém ali veio a ser usada também para alojamento militar. Ali estava todo o destacamento, literalmente, corte, a 10ª parte de uma legião romana, ou os 600 homens, embora nem todos eles estiverem necessariamente presentes. Zombando, vestiram Jesus de púrpura. Devido à dificuldade de produzir e seu alto custo, essa cor púrpura era sinal de alta posição e dignidade, e portanto de realeza também. O manto posto em Jesus, sem dúvida, deveria estar muito velho e já desgastado. Também lhe colocaram uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Simbolizava que Jesus carregou a maldição divina, verso 13, em relação à terra, na qual os espinhos representam o resultado dessa maldição. Depois os soldados ainda começaram a saudá-lo ironicamente. A saudação, o fato de cuspir no rosto e a homenagem fingida, verso 19, eram expressões de zombaria do tipo de desrespeito devido à realeza. O sadismo dos soldados não foi uma reação à provocação, já que eles nem mesmo eram judeus. A atitude deles talvez possa ser bem mais explicada pelo fato de serem sírio-árabes, que conseguiam se comunicar com Jesus certamente em aramaico, e que aproveitavam a ocasião para humilhar um pretensioso judeu com aspirações messiânicas. Aprontaram com Jesus como queriam. Tiraram-lhe a púrpura, vestiram-no com as próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. No caminho da crucificação com Jesus, exausto e a cruz pesada, constrangeram um sirineu a ajudar Jesus a levar a sua cruz. Cirene era uma cidade importante da Lídia. Ali havia uma numerosa comunidade de judeus. E Simão provavelmente era judeu, que havia ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Os filhos de Simão eram membros da comunidade cristã, a qual Marcos escreveu provavelmente em Roma. Geralmente, o homem condenado deveria carregar pelo menos a trave horizontal, que pesava entre 13 e 18 quilos. Simão, ao carregar a cruz de Cristo, se tornou uma representação visual da devoção que Jesus exige dos seus seguidores. Levaram ele ao Gólgota, o lugar da caveira, um nome macabro, mas certamente apropriado, provavelmente derivado da forma do morro que eram feitas execuções. Ao chegarem ali, ofereceram a Jesus vinho com mirra, mas Jesus não quis beber. Esta era uma fórmula primitiva de analgésico. A mirra era uma especiaria muito cara, extraída das folhas do cisto ou do ládano, e bastante usada como cosmético. Foi oferecida a Jesus em seu nascimento como presente ao rei, Mateus 2,11, bem como aplicada em seu corpo após a sua morte, também lá em João 19, 39 e 40. Ato contínuo o crucificaram e depois repartiram entre si as vestes dele. Era o espólio reservado ao pelotão de execução. Esses homens não se importavam de repartir as vestes dos prisioneiros antes mesmo de ele morrer. Esse detalhe, a princípio sem importância, é na verdade um extraordinário cumprimento do Salmo 22, verso 18, que descreve vividamente a agonia da sua morte violenta e inocente. Mais tarde, Jesus citou esse salmo para expressar o grau do seu sofrimento. Salmo 22, verso 16. Jesus foi crucificado na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, daquela sexta-feira pesada. Então, 9 horas da manhã, ele morreu às 15 horas, 6 horas depois. 6 horas de agonia na cruz, hein? Ai. Por cima dele na cruz, na acusação, Rei dos Judeus, chamada de Titulus em latim. Era uma parte tradicional da crucificação. A acusação do crime era escrita numa placa que alguém
levava diante do prisioneiro em sua caminhada até o local da execução, e depois era fixada na cruz, atrás da cabeça. Foi Natos, e não os judeus, que insistiu especificamente nesses dizeres. João 19, 19 a 22. Jesus foi crucificado justamente entre dois salteadores, estando um à sua direita e outro à sua esquerda, para se cumprir as escrituras que afirmavam que ele foi contado entre os malfeitores. Apesar do termo em grego geralmente significar ladrão, pode transmitir o sentido mais abrangente de criminoso, o que seria o caso aqui, uma vez que o roubo não era um crime punível com a crucificação. Em seguida começaram as provocações a Jesus e os desafios a que ele descesse ali da cruz. Isso foi um tanto um insulto como uma tentação diabólica semelhante àquela proposta a Jesus no começo do seu ministério, Mateus 4, versos 2 a 6. Observe também a zombaria dos líderes judeus e até mesmo daqueles crucificados com Jesus. Versos 31 e 32. O demônio ainda estava trabalhando, buscando impedir a obra da redenção, exatamente no momento em que era finalizada, pois esse também era um momento de maior fraqueza física e, sem dúvida, de fraqueza emocional por parte de Jesus. Do meio-dia, hora sexta, até 15 horas, hora nona, houve trevas sobre a terra. Então, nós tivemos aí de meio-dia até 15, 3 horas de treva. Isso lembra as trevas no Egito, que duraram 3 dias, quando ocorreu a morte dos primogênitos. Observe também a profecia de Amós, que o Senhor prometeu: farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. A ocorrência é descrita pelo profeta como luto por filho único. Amós 8, versos 9 e 10. Justamente a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclama com grande voz, uma expressão em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus citou em aramaico o primeiro versículo do Salmo 22. Até mesmo na hora da morte, Jesus revelou o seu amor pelas Escrituras. Alguns dali que ouviram ele clamar achavam que ele estava clamando por Elias. Alguns na multidão entenderam Elias em vez de Eloi, especialmente porque alguns grupos de pessoas acreditavam que Elias retornaria. Foi aí que alguém apressou-se a correr para oferecer vinagre, literalmente azedo. O termo se refere ao vinho barato, que quase já virou vinagre. Oferecer essa bebida não tinha a mesma intenção que oferecer vinho com mirra. Provavelmente isso não foi um ato humanitário para aliviar o sofrimento, mas antes um ato de crueldade, visando prolongar o sofrimento de Jesus ao mantê-lo acordado para ver se Elias de fato viria para salvá-lo. No entanto, Jesus deu um grande brado e expirou. Jesus já estava há 6 horas pendurado na cruz, suportando agonia física e mental, entre o céu e a terra, sustentado num madeiro. A crucificação poderia durar por até 2 ou 3 dias, quando havia um assento ou suporte para os pés, o que facilitava a circulação do sangue. Qualquer que seja a duração, a vítima, antes de morrer, perdia vagarosamente a consciência por causa da perda de sangue. Isso não aconteceu no caso de Jesus, indicando que não foi uma morte comum. Naquele exato instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A morte de Jesus foi o sacrifício final e definitivo pelo pecado, Hebreus 7, 27. E era muito grosso para rasgar. Não tá ali, você teria que juntar muita gente, muita força para rasgar aquilo. A dispensação da aliança da graça pelo Antigo Testamento chegou ao seu fim. Não havia mais necessidade do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, atrás das cortinas, para fazer expiação pelo pecado do povo. Jesus se tornou o novo e eterno sumo sacerdote, a vítima sacrificial perfeita, que obteve para o seu povo eterna redenção. Um centurião, um oficial romano responsável por 100 homens, certamente o responsável pelo pelotão que crucificou Jesus, vendo tudo aquilo, exclamou que ele era de fato o Filho de Deus. Logo, ele estava numa posição bastante favorável para observar a morte de Jesus.
É improvável que um romano pagão pudesse usar essa frase no sentido judaico Antigo Testamento com relação à noção de um Messias ou o conceito trinitário cristão do Eterno Filho. Antes, esse título significaria para ele a ideia helenista de um ser humano especial que foi favorecido pelos deuses. Isso é confirmado pela ambiguidade da frase no grego, que poderia ser traduzida como um filho de Deus. Todavia, Marcos, que escreveu para cristãos gentios, revelou na confissão do centurião a ironia de um gentil romano atribuir esse título a Jesus, enquanto os judeus negavam que ele fosse o Filho de Deus. A confissão do centurião é o clímax do Evangelho de Marcos, que começou com as seguintes palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali com Jesus, entre elas Maria Madalena, de Magdala, uma vila na margem sudoeste do Mar da Caldeia, Maria, mãe de Tiago, o menor de José. Ela é conhecida a partir desse relato da crucificação, registrado aqui em Mateus e também em Lucas. Salomé, a mãe de Tiago e João, muitas outras, até Maria mesmo, a mãe de Jesus. Todos os homens, exceto João, o discípulo amado, haviam fugido. Jesus já tinha morrido e não poderia ficar ali. Como era o dia da preparação, o dia anterior ao sábado, sexta-feira, as providências com o corpo deveriam ser aceleradas e todos os seus discípulos tinham fugido. A comida era preparada antes do pôr do sol, quando começava o sábado. Nesse caso em particular, José teve de trazer o linho, fazer os preparativos para o sepultamento de Jesus e preparar o túmulo durante as 3 horas entre a morte de Jesus e o pôr do sol, entre as 15 e as 18 horas. Esse José de Arimateia, verso 43, era de Ramá, na Judéia, cerca de 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém, a cidade do profeta Samuel. José com certeza foi um fariseu piedoso e um seguidor secreto de Jesus. José também esperava pelo reino de Deus. Foi um ato de fé notável no momento em que todos os discípulos de Jesus haviam fugido. José se colocou numa situação de conflito com a decisão do Sinédrio e pôs em risco seu futuro no judaísmo. Pilatos soube da morte de Jesus e admirou-se. A surpresa de Pilatos confirma o caráter incomum da morte de Jesus. Ele ficou tão furioso que chamou um centurião para certificar-se disso. Somente após isso é que liberou o corpo de Jesus para José. Foi José e seus auxiliares que baixaram o corpo de Jesus e o envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo seu que tinha aberto numa rocha. De acordo com Mateus 27,60, o túmulo pertencia a José e a sua família e consistia tipicamente de uma câmara pintada com adornos que davam passagem a uma cripta em forma de gaveta cortada na rocha. Cada cripta era selada com uma pedra redonda e pesada que era rolada até encaixar no vão do buraco feito na rocha. Das mulheres, somente Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram direitinho onde o corpo fora posto. Marcos 15, verso 1 diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esse é o verso de número 1 desse capítulo de número 15, que tem 47 versículos, e o 47 diz: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. O sepultamento de Jesus foi demais para os seus discípulos, que viram todo mundo em que criam ruir aos seus pés. Eles mesmos deveriam estar confusos, atônitos e desesperados. Eles tinham seguido a Jesus por 3 anos e meio e agora Jesus estava sepultado, morto. Somente José de Arimateia, instrumento levantado por Deus, é que esteve ali com Jesus, ajudando nos procedimentos necessários relativos à sua morte. O restante dos discípulos, todo mundo fugiu, todo mundo se debandou, nem ficou ninguém. Só João Batista, que ele está dizendo aqui nas Escrituras, que ficou. O restante, todo mundo foi embora, todo mundo ficou com medo, apavorado. Agora imagina só, durante 3 anos e meio, todo mundo só festa, né? Jesus andando por sobre as águas, controlando tempestade, falando palavras bonitas, esquivando-se com
de laços armados para ele de forma brilhante, palavras e conselhos, curas, até a morte sendo vencida. E de repente o Jesus em que eles criam foi preso, crucificado, maltratado e pendurado numa cruz. Aquilo foi demais, eles fugiram todos. Aí quem vem socorrer? José Arimateia, que vai prestar esse serviço e fazer o sepultamento de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui vendo a continuação, esse momento dos discípulos, que eles foram todos afastados, mas Jesus os traz novamente ao seu aconchego com a sua ressurreição. Então Jesus ressuscitou no mar, no capítulo 16, e comissionou, sabe quem? Eu e você, para pregarmos o Evangelho. Que tal? Vamos? Então amanhã estaremos aqui com Marcos capítulo 16. Hoje nós ficamos por aqui com Marcos 15. Agradecemos sua presença, muito obrigado por estar conosco. Como dissemos aí no canal do YouTube, clique aí inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você fazer o acompanhamento do nosso vídeo e dê um like aí se você gostou. A todos um bom dia e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.